Agora, na Rádio da Família, o Evangelho do Dia, com Dom Mário Spark, Bispo da Diocese de Paranavaí. A palavra do Senhor, quando chegou, desinstalou meu coração. Terça-feira, dia 18 de março, acolhemos com alegria o Santo Evangelho de Deus, neste tempo da Quaresma, hoje narrado por Mateus, capítulo 23, versículos 1 a 12. Naquele tempo, falou Jesus às multidões e aos seus discípulos e lhes disse: os mestres da lei e os fariseus têm autoridade para interpretar a lei de Moisés. Por isso, deveis fazer e observar tudo o que eles dizem, mas não imiteis as suas ações, pois eles falam e não praticam. Amarram pesados fardos e os colocam nos ombros dos outros, mas eles mesmos não estão dispostos a movê-los nem sequer com um dedo. Fazem todas as suas ações só para serem vistos pelos outros. Eles usam faixas largas com trecho da Escritura na testa e nos braços e põem na roupa longas franjas. Gostam de lugar de honra nos banquetes e dos primeiros lugares nas sinagogas. Gostam de ser cumprimentados nas praças públicas e de serem chamados de mestre. Quanto a vós, nunca vos deixei chamar de mestre, pois um só é o vosso mestre e todos vós sois irmãos. Na terra, não chameis ninguém de pai, pois um só é o vosso pai, aquele que está nos céus. Não deixeis que vos chame de guias, pois um só é o vosso guia, o Cristo. Pelo contrário, o maior dentre vós deve ser aquele que vos serve. Quem se exaltar será humilhado, e quem se humilhar será exaltado. Palavra da salvação. Jesus nos alerta uma coisa muito importante: a não sermos fingidos. Que palavra forte ele disse a respeito dos mestres da lei. Eles têm autoridade para interpretar a palavra de Deus, então vocês podem ouvir o que eles dizem, mas não imitem as suas ações, pois eles falam e não praticam. Mandam os outros cumprir, mas eles mesmos não cumprem. Fazem as suas ações só para serem vistos pelos outros e não diante de Deus, como seria o certo. São vaidosos e gostam dos primeiros lugares, dos lugares de honra, de serem cumprimentados e serem chamados de mestres sem merecer. Todas essas ações só fazem para serem vistos pelos outros. Diante dessa palavra forte de Jesus, temos também que nos questionar o perigo de também nós passarmos, quem sabe, a vida inteira vivendo na aparência, na superficialidade. Concretamente, quando o pai ou a mãe falam uma coisa, mas não vivem o que falam, os filhos percebem, mesmo se são pequenos. Quando a mãe ou o pai mentem diante das crianças, isso acaba as escandalizando. Quando dão mau exemplo, quando exageram nos vícios. Que coisa feia isso! Os pais diante dos filhos, quando falam mal de alguém, quando não ajudam o necessitado, isso escandaliza os pequeninos. O discípulo de Jesus não pode agir deste modo. Da mesma forma, os filhos, quando não seguem o exemplo deixado pelos pais, quando não se deixam orientar por aquilo que aprenderam da família, mas formam os grupos que vão levando por caminhos errados, estão errados e precisam reconhecer isso, deixar-se orientar por alguém que tem condição de orientar, pelos pais, pelos catequistas, pelos ministros da igreja, pela própria igreja, pela palavra de Deus. Enfim, Jesus conclui dizendo que todos somos iguais e ninguém é melhor do que ninguém. Portanto, se alguém quiser ser o maior que os outros, deverá sê-lo no amor fraterno, no serviço que presta aos outros, na fraternidade. Que o Santo Evangelho de Jesus Cristo ilumine este nosso dia
e Ele nos abençoe em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Você acompanhou na Rádio da Família o Evangelho do Dia, com Dom Mário Spark, Bispo da Diocese de Paranavaí. A palavra do Senhor, depois que ela passou, nada mais será do jeito que já foi.